Meus caros, boa noite. Acredito que agora a gente vai conseguir falar de uma forma mais tranquila e talvez o vídeo fique com um pouco mais de qualidade também, tá? Eu acho que o áudio fica melhor. Eu não sei se é a minha internet na transmissão para vocês ou se foi lá, no caso, a internet de vocês que estava dando aí, de repente, um certo transtorno aí na recepção do conteúdo em que vocês estavam recebendo. Mas tudo bem, mas vamos por parte. O tema da aula de hoje é falar sobre responsabilidade tributária. Nós já falamos uma parte desse assunto quando falamos da relação jurídico-tributária, tá? E eu disse o seguinte: a relação jurídico-tributária se estabelece com a ocorrência do fato gerador, ok? Com o consequente nascimento da obrigação tributária, tá certo? Então, a obrigação tributária se traduz num vínculo jurídico que une os dois sujeitos da relação. Esses sujeitos possuem nomes ou denominações: sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo é a pessoa que tem o direito de exigir a satisfação da obrigação. Por outro lado, o sujeito passivo é a pessoa que tem o dever de honrar a obrigação. Beleza? Quando nós entramos propriamente na sujeição passiva, nós vimos que o artigo 121 do CTN define que o sujeito passivo pode ser ou contribuinte ou responsável. Isso está presente no parágrafo único nos incisos 1 e 2 do artigo 121. E o CTN ele diz o seguinte: contribuinte é a pessoa que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Numa rápida síntese, é o quê? É a pessoa que praticou o fato gerador e, por esta circunstância, possui contra si o dever de entregar. Por outro lado, sujeito passivo na condição de responsável é a pessoa que não praticou o fato gerador, por isso a dicção do Código Tributário Nacional empregada no sentido de que é a pessoa que não se reveste da condição de contribuinte, portanto não praticou o fato gerador, né? Que essa é a leitura correta, mas a sua condição de obrigado decorre de expressa previsão legal. Importante a gente que o sujeito passivo ou a sujeição passiva não é questão para ser tratada em norma infralegal. A sujeição passiva é conteúdo para ser tratado em norma legal, em lei, estrita legalidade. Importante a gente ter em mente que essa construção que nós falamos aí de contribuinte ou responsável, o SABAG chama, o SABAG, ou a doutrina, ou vários outros doutrinadores, eles dizem o seguinte: que a pessoa que pratica o fato gerador também é chamada de sujeito passivo direto. Por outro lado, a pessoa que é chamada a satisfazer a obrigação no lugar do contribuinte é chamada de sujeito passivo indireto. Ou na dicção do código, sujeito passivo direto, contribuinte. Sujeito passivo indireto, responsável. Tá? Então é importante a gente ter essa noção de diferenciação entre contribuinte e responsável. Por outro lado, nessa mesma linha da colocação de que sujeição passiva é matéria a ser tratada em lei, Leandro Paulsen ele coloca a seguinte situação: a atribuição de responsabilidade ela não pode a terceiros, né, vinculado à obrigação tributária, vinculado ao dever de satisfazer a obrigação tributária, ela jamais pode ser presumida ou implícita. Tanto que uma parte da doutrina ela diz muito claro que a norma de responsabilidade pressupõe a existência de duas normas que coexistem simultaneamente. Uma, e são autônomas entre si, uma que prescreve a regra matriz de incidência tributária, naquela concepção que nós já vimos lá atrás, o que é a regra matriz de incidência tributária, né? Nada mais é que a estrutura normativa do tributo, né? Para que o sujeito passivo saiba como, quando, quanto, para quem pagar e todos os elementos centrais, ou seja, é a norma que estrutura os aspectos material, quantitativo, temporal e pessoal do tributo e os outros elementos necessários para a completude da relação tributária. Por outro lado, quando se fala de atribuição de responsabilidade, também se diz que existe uma outra norma chamada de regra matriz de responsabilidade tributária.
que pressupõe a descrição dos sujeitos que serão encarregados de satisfazer a obrigação em substituição ou no local do contribuinte. Tá? Então, lembre-se que essa regra é uma condição legal, não pode ser estabelecida em norma infralegal, decretos, portarias, instruções normativas. Tá? Então, sujeição passiva é matéria afeta à lei. E nós vamos encontrar essa referência propriamente dita no artigo 128 do CTN, que é taxativo ao dizer que, sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Então veja, o próprio Código ele já fala taxativamente que somente a lei pode atribuir esta condição. E veja que novamente ele traz uma alusão que essa terceira pessoa, de uma forma ou outra, deve estar vinculada ao fato gerador da obrigação. E aí nós vamos passar a ver os universos de retenções de tributos, atribuindo ao tomador, ao empregador, ao vendedor, ao contratante, a responsabilidade de reter determinada parcela de tributo e recolher ao erário. Isso é muito comum como técnica de controle da arrecadação. Tá? Mas o que chama a atenção na disposição em sequência é que essa atribuição de responsabilidade a um terceiro excluindo a responsabilidade do contribuinte. Significa dizer que é afastando ele da relação jurídica tributária. É como se, ao atribuir uma terceira pessoa essa responsabilidade por honrar a obrigação tributária, o fisco simplesmente deixasse de observar o contribuinte no que tange à obrigação principal. Isso não quer dizer que o contribuinte deixa de satisfazer outras obrigações acessórias, tá? Então está se referindo propriamente dito à obrigação tributária principal, no sentido pecuniário da coisa, né? Ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então vejam só, num primeiro momento, quem deve satisfazer a obrigação é o contribuinte, pois ele praticou o fato e contra si nasceu o dever obrigacional de entregar a quantia pecuniária. E veja, a lei pode atribuir a terceiros, vinculado ao fato gerador. E essa atribuição pode ser tirando o contribuinte por completo da relação tributária, como se nada tivesse contra ele, ou inclusive atribuindo a ele também, contribuinte, né, a condição de supletivo, total ou parcial. Isso significa dizer o quê? Se o terceiro a quem foi atribuída a responsabilidade de recolher ou satisfazer a obrigação tributária e ele não satisfazer, o contribuinte mesmo assim ainda poderá ser demandado pela obrigação, total ou parcialmente. Tá? Então a lei tributária pode criar esses mecanismos. Tá? Então veja, a responsabilidade tributária ocorre quando a lei determina que pessoa diversa do contribuinte seja responsável pelo pagamento desde o nascimento da obrigação tributária. Então é importante a gente começar a ter ideia que o conceito de sujeição passiva é amplo, tá? E pode comportar diversas figuras nesse meio. Tá? Então é importante que se tenha em mente estas questões. A lei elege as pessoas que não são contribuintes para responder pelo recolhimento de tributos. Então, veja, é um terceiro em relação à relação tributária. O responsável, em regra, não pratica o fato gerador, mas por alguma circunstância da lei fica obrigado a recolhimento. Essa técnica de responsabilidade, de atribuição de responsabilidade a terceiros, garante a realização da receita tributária, então serve como mecanismos do fisco no sentido de controlar a arrecadação ou melhorar a performance, encurtar o curso do dinheiro até o tesouro. Então tem essas questões para serem observadas. Tá? Então é importante ter essa visão em relação à responsabilidade tributária. E também serve como técnica para evitar a evasão tributária ou a evasão fiscal. No sentido de que muitas vezes é mais fácil concentrar a arrecadação
em determinadas pessoas do que pulverizá-la no universo de pagadores de tributos. Então, às vezes, o fisco utiliza também essas figuras como forma de maximizar o seu controle e a performance arrecadatória, tá certo? Importante termos em mente que a responsabilidade tributária ela pode ser classificada quanto aos efeitos em solidária, subsidiária e pessoal. A solidária nós já vimos quando nós tratamos dela nos artigos 124 e 125 do CTN, ok? A subsidiária, elas estão presentes em outros artigos do CTN, no 133, no 134, 135. O 135 existe uma discussão se ela é pessoal ou subsidiária, tá? E por fim, a pessoal, que estão presentes nos artigos 130, 131, 132, 133, inciso 1, 135 e por aí vai, tá? Então vejam só, quando nós discutimos essa figura da responsabilidade solidária, no primeiro momento, quando nós vimos lá no artigo 124, ocorre quando duas ou mais pessoas, né, sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas, estiverem no mesmo polo da obrigação perante o fisco e que substanciam, se encontram simultaneamente obrigadas. Muitas vezes elas têm interesse naquela situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. E veja, essa solidariedade pode ser porque as mesmas pessoas participam da realização do fato gerador, ou pode ser que essa responsabilidade solidária surja por uma disposição legal. Então veja, dentro do campo da responsabilidade nós temos a figura da solidariedade, que nasce em decorrência de várias pessoas possuindo interesse naquela situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, como nós vimos ali a questão de um imóvel com múltiplos coproprietários, né? Nós falamos isso lá atrás. É chamada também de solidariedade natural, alguns chamam dessa forma, né? Ou solidariedade direta, como nós tratamos atrás, e todas elas assumem a obrigação tributária na sua plenitude, inclusive não comportando o benefício de ordem, como nós vimos lá atrás. Tá? Tanto que o artigo 125, quando tratou dessa questão, diz que o pagamento de um aproveita os outros. Ok? E a legal é aquela quando o sujeito passivo assume simultaneamente, por imposição legal. Tá? Então veja que na solidariedade, ou seja, todos respondem pela obrigação, total ou parcialmente. Tá certo? Então é importante a gente ter essas questões em mente. Por outro lado, a responsabilidade subsidiária ou supletiva, inclusive tratada ali no artigo 128, né? O legislador colocou de uma forma bem taxativa, dizendo que a lei pode atribuir a terceiro a responsabilidade pelo crédito, tirando por completo o sujeito passivo na condição de contribuinte, ou tirando o contribuinte da relação tributária, ignorando ele na relação tributária, né, tirando ele, excluindo ele da relação tributária, ou atribuindo a ele em caráter supletivo, total ou parcial da referida obrigação. Então, quando nós falamos dessa situação supletiva, significa que alguém vai responder à obrigação no lugar de outra pessoa. Nessas situações, é possível falar de benefício de ordem. Tá? Então, ocorre quando duas ou mais pessoas sejam... Ocorre quando a exigência que deve ser feita primeiramente ao contribuinte, tá? Resta frustrada pela insuficiência de patrimônio ou por alguma questão superveniente. E nós vamos ver isso quando nós tratarmos ali os artigos 134, 133, então tem algumas figuras ali dentro que traz essa figura supletiva. Mesmo o Código Tributário, em alguns momentos, tratando aquilo de solidário. Tá? Porque, veja, o caráter subsidiário significa dizer o seguinte, que se a pessoa não pagar, eu pago. Tá? Então, estabelece uma relação de ordem para ser observada, primeiro da pessoa obrigada, na condição de contribuinte. Se ele não tiver patrimônio ou por alguma circunstância não puder ser identificado, né, então um terceiro passa a responder à obrigação em nome dele. Tá? É o caso, por exemplo, do artigo 133, inciso 2, que estipula que no caso de alienação de fundo de comércio, a gente vai ver isso, uma outra bucha complicada aí, tá?
se não cessa, e o alienante não cessa as atividades dele, e volta a exercê-la, então ele, por um prazo de 6 meses, a contar da alienação. Então ele responde em conjunto com o sucessor. Então, nesses casos, o alienante, presumidamente, nesse caso, responde o alienante, presumidamente, pela cobrança sobre aquilo que tinha em pendência, tá? Já que continua a operar, reservando à fazenda pública o direito de pleitear a execução contra um ou contra o outro, ou adquirente ou alienante. Tá? Então, veja que o código foi arquitetando essa espécie de, de, de efeito. Tá? E por fim, pessoal, e aqui eu vou usar uma colocação do Leandro Paulsen novamente, a responsabilidade pessoal é quando ela é exclusiva, sendo determinada pela referência expressa ao caráter pessoal ou revelada pelo desaparecimento do contribuinte originário. Tá? Então, pela referência à subrogação ou pela referência à responsabilidade integral de terceiro, em contraposição à responsabilização ao lado do contribuinte. Então, nós temos aí, por exemplo, a figura do 130, do 131, 132, 133, o próprio 135, que fala em algumas questões nesse sentido. Tá? Então, em relação aos efeitos, nós podemos dizer que a responsabilidade tributária pode ser solidária, subsidiária ou pessoal. Ok, meus caros? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo nessa primeira parte e na sequência eu começo um outro, ok? Até depois.